Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Nós estamos iniciando o nosso programa Madrugada de Bênçãos. Esse programa que é preparado para você, para este final de noite, início de madrugada, estarmos juntos, louvando e bendizendo a Deus. Por isso você é o nosso convidado. Aqui é o nosso ponto de encontro. Aqui é o lugar onde a família Madrugada de Bênçãos se reúne para realizar no final dessa semana, dessa sexta-feira, o nosso louvor e o nosso agradecimento a Deus que é nosso Pai. Muito obrigado você que está aí, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por permitir que a Rede Século XXI chegue até você com a nossa programação. E sabe por quê? Porque aqui você faz a diferença. É aqui, na nossa emissora de TV católica, a Rede Século XXI, que nós produzimos e tentamos chegar até você com o melhor da programação católica, para assim ajudar ao seu coração, à sua casa, à sua família e ao povo brasileiro a voltar o coração para Deus, porque juntos nós somos mais e podemos cada vez mais. Assim, nós damos início a esta programação do nosso Madrugada de Bênçãos. E hoje nós temos aqui um tema que vem nos mover. Um tema muito pertinente para este tempo que nós estamos vivenciando. Há poucos dias nós escutávamos os estouros dos fogos anunciando o ano novo. Há poucos dias nós estávamos vivendo um novo tempo, uma transição, uma passagem. Abandonávamos, deixávamos para trás o ano anterior e dávamos início ao ano que se iniciou, 2016. Com toda esta dinâmica, também entra na prática nossa de cada dia realizar planos para o novo que acontece, para o novo que nasce, para o novo que surge. Planos, projetos, programações, fazemos listas, prometemos um tanto de coisas para que o ano que está se iniciando seja permeado pelos nossos objetivos, seja conduzido por aquilo que nós desejamos realizar. Mas, algumas vezes, nós nos esquecemos que a nossa limitação humana nos impede de fazer tudo aquilo que queremos. Então, programações grandiosas, promessas grandiosas, coisas que são extensas, algumas vezes se tornam impossíveis de ser cumpridas, se tornam inviáveis devido a inúmeros fatores, inúmeras causas que nos impossibilitam, porque nada que nós fazemos depende somente de nós. Nada que nós realizamos depende exclusivamente da nossa ação. Tudo nós fazemos em conjunto. O que depende de nós é o nosso querer, é a nossa vontade. E nesta parcela nós podemos colocar, nós podemos oferecer, nós podemos determinar. Porém, dentro de um conjunto, nós precisamos ter todo um movimento, toda uma ação comunitária, toda uma ação conjunta. E isso não depende somente de nós. E muitas coisas na vida não dependem somente de nós. Se assim fosse, com certeza a nossa realidade seria completamente diferente, sobretudo a nossa realidade nacional. Mas quando nós pensamos que a nossa vontade, ela deve ser uma comunhão em fazer a vontade de Deus, então os nossos projetos, as nossas reflexões, as nossas preposições, elas devem estar de fato em comunhão com aquilo que Deus nos pede. Confiar nele é o passo mais certo e mais seguro para que nós possamos realizar o nosso objetivo. Lembrando sempre de que Deus, Ele não realiza aquilo que nós queremos. Deus, Ele não nos oferece aquilo que nós pedimos. Mas Deus nos propõe, nos indica aquilo que nós necessitamos. Ele nos mostra um caminho, Ele nos dá uma diretriz.
E para isso é necessário termos sensibilidade para percebermos a voz de Deus dentre tantas outras vozes que nos dizem: vem por aqui, vai por ali ou vai para lá. Quando temos esta noção de que é Deus que nos guia, nós aprendemos a ter esta confiança filial. A confiança que se joga nos braços de Deus. A confiança de se abandonar nos desígnios do Pai. A confiança de deixar que Ele guie os nossos caminhos. Com isso, eu não quero afirmar nem dizer que nós não somos protagonistas da nossa história. Não, em absoluto. Deus não nos criou robôs, Deus não nos criou máquinas, Deus nos criou com um senso crítico, com um bom senso. Deus, Ele nos criou capazes de discernir, Ele nos deu a razão, o que nos difere dos outros animais. Somos Homo sapiens, aquela parte da criação que pensa, que raciocina, que decide. Então, a liberdade de escolha também vem a partir da criação. E nós podemos escolher ou não confiar em Deus. Se escolhemos confiar nele, nos entregar nas mãos dele, nos lançar em seus braços paternos, a nossa decisão ela é mais acertada. O nosso discernimento, ele vai ser mais refinado. As nossas escolhas serão mais cautelosas. O nosso caminhar, ele será num compasso capaz de nos dar a segurança necessária para que as coisas, elas aconteçam no momento certo, na hora certa. As coisas aconteçam e não aquilo que nós queremos que aconteça. Mas Deus é aquele que vem nos dar essa capacidade criativa de nos tornar protagonistas da nossa própria história. Cada um de nós somos diferentes, cada um de nós temos dons preciosos, cada um de nós temos uma identidade única diante do mundo. E essa identidade, ela jamais se repete. Essa identidade, ela é irrepetível. Por quê? Porque eu sou eu, você é você. E nós sabemos disso porque Deus nos criou únicos. Por isso, nada daquilo que eu sou, você será, e nada daquilo do que você será, eu serei. Portanto, não adianta querermos aquilo que é do outro, ou tentarmos imitar o outro, ou tentar viver uma vida que não é nossa, ou buscar um modo de viver que não nos pertence. Isso só nos causa sofrimentos. Alguns de nós passamos a vida inteira assumindo papéis que não nos pertencem. Alguns de nós passamos muito tempo de nossos dias, de nossas vidas, assumindo um teatro que nós não somos os atores principais. É necessário retirar a máscara, deitá-la fora, para que o nosso eu verdadeiro possa aparecer, para que o nosso eu possa brilhar, seja ele como for. Ele é valioso, ele é dom, é precioso, é criação de Deus. E confiar que Deus nos criou com a sua perfeição, faz com que nós nos lancemos em seus braços de Pai, para que a trama dos nossos dias seja realizada a partir dos ventos da providência, que vão conduzindo a nossa nau até que nós possamos aportar em Deus nosso porto seguro. É bem certo que nessa trajetória, que neste navegar que é a vida, haverá tempestades, turbulências, teremos medo, angústias, ficaremos inseguros. E isso não é novidade. Os próprios apóstolos de Jesus também tiveram. Temeram, quiseram mudar o percurso de suas vidas. Mas a partir do momento em que se entregaram de corpo e alma
nas mãos de Jesus Cristo, quando conceberam que Jesus era o Filho de Deus, suas vidas ganharam um rumo e eles encontraram a felicidade. Porque a felicidade é senão estar junto a Deus. E quando nós falamos aqui em felicidade, nós não estamos retirando da nossa vida as possíveis preocupações, turbulências, dificuldades. Lembremos que todos os apóstolos foram martirizados e muitos cristãos dos primeiros séculos da igreja também foram martirizados. Porém, dentro da alma de cada um existia esta felicidade plena, este prazer absoluto que é o encontro verdadeiro com Deus. Portanto, o nosso tema de hoje é este: confiar em Deus. Confiar plenamente em Deus. Você, na sua história de vida, no seu viver, no seu modo de agir, na dinâmica dos seus dias, como se encontra esse grau de confiança? Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa tão popular no nosso Brasil, ela nos ensina a ter esta confiança infantil, quando ela olha para Deus como um paizinho e lança-se nos braços dele, como aquela criança que confia total e completamente em seu Pai. Esse é o modo que nós devemos ter. Aprender dos santos também vale a pena, mas sabendo que cada um tem o seu modo de se relacionar com o sagrado, de se entregar ao divino. Os santos tiveram o dele. E nós, eu, você, cada um de nós, encontraremos o nosso modo de fazer com que o nosso coração entre no compasso no coração de Deus e que o Espírito de Deus faça vibrar a nossa alma nesta confiança total e absoluta nele. Não permitamos que nada desvie o nosso olhar da confiança de Deus. Algumas vezes, encontramos pessoas que se fecharam totalmente a Deus e colocaram sua confiança em bens materiais, em fama, em títulos. Colocaram sua confiança em pessoas, colocaram sua confiança em homens, mulheres, colocaram sua confiança em coisas. Mas lembremos, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, nos diz a Sagrada Escritura. Tudo passa, somente Deus permanece. Esta é a lição que nos ensina Teresa d'Ávila. Ela diz: a paciência tudo alcança. Quem tem Deus, basta. Portanto, hoje, quando nós temos nesta segunda sexta-feira de janeiro, a segunda sexta-feira do ano, ainda em ritmos de início, ainda elaborando projetos, ainda fazendo preposições para o ano que acaba de se iniciar, não deixemos de colocar Deus em nosso projeto de vida. Não deixemos de colocar Deus em primeiro lugar. Não coloquemos Deus fora dos nossos objetivos. Há um ditado popular que ilustra bem isso. Diz o seguinte: o autor eu desconheço, mas é de uma profundidade e de uma simplicidade que cada um de nós podemos aproveitar. O ditado diz assim: quando colocamos Deus no início, todas as outras coisas se arranjam. Não precisa ser sábio para entender isso. Basta ter o coração aberto e saber que quando Deus, Ele é o nosso norte, quando Ele é a nossa bússola, o nosso caminho, mesmo que seja permeado por dores, a nossa alma se encontra tranquila.